Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Agradeço a presença de vocês. Nós vamos falar hoje sobre o aceleração para o vestibular, trazer algumas orientações sobre a avaliação do componente, algumas ações que vamos precisar fazer, trazer um feedback também sobre o plano de o diagnóstico de planos e expectativas, uma prévia do resultado que a gente teve aqui da nossa diretoria, tá? E vamos ter aí um momento aí de conversa também para poder saber quais as dificuldades, como tem sido as aulas e algumas orientações, tá? Antes da gente começar, é, temos professores de Acelera aqui por enquanto na nossa reunião. O Clésio é um deles? Sim, sou eu. Legal, tô vendo. Eu gostaria de fazer um pedido, né, para todos. Quem, se for possível, para ligar a câmera. Porque aí eu tenho um rostinho para poder olhar, ficar um pouquinho mais próximo, assim, essa conversa, se possível, né? E aí não fica só olhando para umas bolinhas com letras. Me lembra até um pouquinho da pandemia, que a gente ficava olhando para os alunos com letrinhas só e e agora traz um pouquinho mais de proximidade, mesmo que à distância. Aí, obrigado, Rita, obrigado, Renata. Sem problema, Gorete. Aí, como aqui a gente tem um hábito de usar duas telinhas, então eu consigo olhar um pouquinho melhor aí as pessoas. Obrigado, Marta. Oi, Ivana, Cristiane, Marcos. Ó, pra vocês verem que eu tô olhando todo mundo, hein? Denise, Stephanie, Mona Lisa, Juliana, a Cacilda, tudo bem? Bom dia para vocês. O Fábio, bom dia. A Juliana, já dei bom dia para ela também. Sem problema, Ingrid. Aline, também não tem problema, tá? Quem puder, tudo bem para a gente ter essa proximidade. Bom, passamos aí 8 minutinhos, deu aí para muitas pessoas já chegarem, se acomodarem. Vamos começar logo para a gente não se atrasar. Então, queria fazer 3 combinados com vocês, né? Neste momento, precisamos todos que estejamos presentes. Sei que a rotina da escola não é fácil, né? Para quem está na escola, quem está em casa, às vezes consegue esse tempo um pouquinho com maior qualidade, mas vamos tentar ao máximo focar aqui na nossa conversa para a gente ter este momento de troca com qualidade. Toda pergunta é bem-vinda, tá? Então, vocês podem ir colocando no chat as perguntas, mas a gente vai ter um momento no final, tá? Então, se for uma coisa muito pontual daquele assunto, que aí já entra no nosso próximo combinado, para a gente focar no momento. Então, estamos falando sobre a avaliação, que as perguntas que forem neste momento sejam de avaliação. Mas, se possível, para a gente conseguir dar uma continuidade no assunto, a gente não se estender muito no nosso período, a gente tenta deixar essas perguntas para o final. Mas podem pedir aí, levantar a mãozinha, colocar no chat, que dependendo do que for, eu vou conversando, a gente vai trocando essas perguntas, essas figurinhas. Tudo bem? Tranquilos? Perfeito. Antes da gente começar, então, os pequenos pontos que a gente vai conversar. As pessoas que já tiveram aí o contato comigo para as pautas sabem que eu sou um pouquinho prolixo, falo de bastante coisa. Então, vou aproveitar ao máximo este momento para a gente trazer o máximo de informação possível. E aí, com o passar das semanas, dos dias, a gente vai pontuando. Vamos falar da intencionalidade pedagógica do componente. Nós já falamos isso em lives anteriores, mas é legal situar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página. Uma prévia dos resultados do diagnóstico de planos e expectativas da diretoria de ensino de São Bernardo do campo. Sinergia entre os componentes, que a gente vai tratar. Temos professores de projeto de vida, foram convidados. Temos alguém aqui. Se tiver, por favor, coloque no chat. Uma ação de engajamento, que a gente vai combinar. Certo, Gorete, a gente vai falar sobre isso. Pode ficar tranquila. Ação de engajamento que as escolas vão precisar fazer, tá? Orientações técnicas, a parte mais técnica de problemas de acesso.
a didática e a metodologia, avaliação do componente de aceleração, então, como que nós podemos calcular as notas do componente dos estudantes, alguns pontos de atuação, sobre o painel Escola Total, o BI, que vai se relacionar diretamente com o sistema de avaliação, os critérios de avaliação do componente, sobre os simulados, simuladões. Caso encontremos alguns problemas, vamos encontrar, isso é fato, e o que nós vamos fazer para poder solucionar, os recados finais, solucionamento das dúvidas, e aí a gente fecha. Vamos tentar fazer isso até o meio-dia. Vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente terminar até um pouquinho antes, tá bom? Ah, legal, Débora, professora do projeto de vida lá do Adail. Que bom que você está presente. Então, colocou aqui no chat que a Débora está presente. Professora de projeto de vida. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria fazer uma rápida apresentação, não no sentido de só apenas me mostrar, mas porque eu participar deste projeto do Prepara, do Acelera, ele se relaciona diretamente com a minha trajetória profissional. Por coincidência ou não, né? Meu nome é Lucas Nascimento dos Santos, sou professor de arte, sou formado em música pela Universidade de Sorocaba. Então, a minha trajetória profissional começa lá no interior de São Paulo. Eu acabei me mudando para lá em 2010, se não me engano. Terminei o ensino médio numa escola pública, né? Escola Estadual Antenor Fruet, carinhosamente apelidada de Kaique, se não mudou de lá para cá. E a partir das aulas da terceira série, eu tive um professor que foi um divisor de águas, que era o Durval, professor de história, que em alguns momentos ele parava a aula para poder falar sobre SISU, sobre ProUni, sobre FIES. Então, foi o primeiro professor na terceira série que veio falar sobre vestibular. Os outros falavam, é legal o vestibular, é importante, é o Enem, mas ele dedicou um momento da aula dele para poder falar de vestibular. Ele que trouxe na época datas de simulados do ângulo de Itu, como que fazia para se inscrever. Ele tentou ali fazer um cursinho aos sábados para os estudantes. Aconteceram até algumas aulas, mas infelizmente não conseguiram dar continuidade. A gente sabe porque o dar aula aos sábados e de graça precisa ter uma motivação e uma condição muito grande para conseguir manter. Mas foi a partir disso que eu comecei a entender como que eu poderia utilizar essa nota do Enem, porque todo mundo fala, faço o Enem, mas eu faço o que com a nota, né? E aí foi a partir das conversas com ele e as ações de engajamento que aconteciam nas aulas que eu comecei a me interessar e ir atrás dessas informações. Fiz o Enem, consegui uma nota legal, consegui uma bolsa para cursar música na Universidade de Sorocaba, uma universidade particular, fui bolsista 100% do ProUni. E terminei lá o curso em 2014. Em 2013, eu comecei a dar aulas no estado, aulas de arte. Minha primeira turma foi uma turma do 6º ano, à tarde. Foi emocionante, foi bem legal. E a partir disso que eu fui começando essa trajetória na educação. Em 2014 nós tivemos o concurso, eu passei, mas eu não podia assumir, por conta que eu ainda era estudante, e só me efetivei de fato em 2017. Neste momento eu morava em Guarulhos, me efetivei em Itu, fiquei um ano indo para lá, depois pedi remoção para a Zona Norte, depois de Zona Norte vim para São Bernardo do Campo. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Então, hoje, falar sobre Acelere e falar sobre vestibular tem até uma relação pessoal, né? Que tudo isso aconteceu por conta de um professor. Tiveram outros fatores, mas esse professor foi marcante. E hoje a gente tem essa figura como responsável, vamos dizer assim, em todo o estado, que é o professor de aceleração para o vestibular. E somado a isso, que a gente vai falar mais para a gente, o professor de projeto de vida. Até então, na terceira série, eu não tinha muito claro o que eu gostaria de fazer. Trabalhei em cartório no ensino médio, estava fazendo ETEC de administração, tanto que antes de eu conseguir a bolsa do ProUni, eu consegui pelo SISU uma vaga no Pará para Ciências Contábeis, na Federal de lá. A minha mãe falou, você não vai para lá não, sinto muito, é muito longe, você nem sabe como chegar. E eu falei, eu acho que é um passo muito grande, até porque eu tinha
2 semanas para poder ir para lá e fazer matrícula. Então, não consegui organizar isso. E depois disso, eu consegui a bolsa de música lá no ProUni. Bom, dada essa apresentação... Nossa, Carol, além de tantas coisas Oi, por favor, só desliga o microfone para a gente não ter uma interferência. Tinha professor, filho, só foi em troca de aula. Também isso aí. Deixa eu ver. Não é nada. Obrigado, Valéria. Então, qual que é a intencionalidade do componente? Primeiro, quando a gente vai falar do componente de aceleração, a gente não pode deixar de falar da plataforma Me Salva. Então, pessoal, só atenção para não ligar o microfone, senão dá muita interferência, por favor. Obrigado. Então, é importante que as plataformas, de modo geral, cada aluno aprende na sua própria velocidade, ou seja, é um ensino personalizado e adaptativo. Traz também visibilidade para o professor de acordo com o engajamento desse estudante e o desenvolvimento dele através das atividades feitas na plataforma. Traz a opção de ser um conteúdo personalizado, o que estimula a curiosidade e gera resultado efetivo, mas tudo isso só acontece quando está integrado à rotina pedagógica. Então, só a plataforma pela plataforma, ela não vai fazer nada, né? Ela precisa, né, estar integrada à rotina, que o professor se aproprie dela e traga esse significado como um potencializador das ações que ele está fazendo em sala. Tem que estar integrada, senão é mais um recurso que não vai atingir o seu objetivo final. Qual que é o objetivo no caso do Me Salva, da plataforma, do componente? É fortalecer o processo de aprendizagem e também de trazer as fortalezas, as necessidades dos estudantes. Então, ele consegue ser um diagnóstico das lacunas de aprendizagem que os estudantes podem ter. E a tecnologia, ela vem para poder enriquecer e complementar. Então, não é um substituto. Ela vem para fomentar, tornar isso mais significativo. Então, qual que é o objetivo deste componente? É criar um espaço seguro de discussão sobre a continuidade dos estudos, da educação básica para o ensino superior. Então, se antes, assim como esse professor Durval, que disponibilizava de um momento da aula de história para poder falar sobre vestibular, agora nós temos um espaço específico para tratar destes assuntos, tanto para ingresso quanto para permanência, né? Então, algumas informações que não são tão claras, não são tão de fácil acesso, a gente tem este espaço para poder transmitir esses conhecimentos, essas informações para os estudantes. Além disso, evidenciar as possibilidades de ingresso oferecidas pelos meios estaduais, como, por exemplo, o Provão Paulista. Então, no ano passado, a gente já teve aí uma edição, tivemos 297 convocações nas 4 chamadas do Provão Paulista, isso só na nossa diretoria de ensino. Depois eu vou mostrar um pouquinho aí desse quantitativo. Mas trazer essa importância do ingresso ao ensino superior e que uma das portas principais para as universidades públicas no estado de São Paulo é através do Provão Paulista. Então, qual que são os objetivos? Apoiar o estudante na conexão do seu projeto de vida, por isso que eu pedi a participação dos professores de projeto de vida. Aproximar o estudante do universo do vestibular, contribuir para uma conexão do estudante com o contexto de universidade, colaborar na jornada da preparação emocional, impulsionar a participação dos estudantes do Enem, do Provão Paulista e nos vestibulares regionais, tudo isso através das trilhas, das trilhas que o Me Salva oferece, tá? Vinculado também ao material digital. E como que o professor de aceleração pode contribuir, né, especificamente, né? Motivar o estudante a refletir sobre a decisão de ingressar no ensino superior, compartilhar as informações importantes sobre formas de ingresso, acompanhar se o estudante está seguindo o ritmo mínimo esperado, porque o objetivo da plataforma, além de preparar, é trazer essa rotina de estudo para os estudantes. Acho que tem alguém aí com o microfone. Pronto. E aí, caso essa rotina não esteja num ritmo adequado, né, o professor fazer as devidas intervenções para garantir que
que essa rotina de estudo do estudante, de fazer exercício, se acostumar inclusive com o gênero questão, ele se aproprie disso para conseguir fazer com maior qualidade os vestibulares, as provas, os processos seletivos. Apresentar referências de colegas que conseguiram ingressar no ensino superior, conversar com o professor de projeto de vida sobre sonhos dos estudantes, ou seja, e vou contar a última aqui, mapear os conteúdos que os estudantes estão com mais dificuldades. Por que eu pedi a participação dos professores de projeto de vida, junto também com os professores de aceleração? O professor de aceleração, ele vai trabalhar, vamos dizer assim, um cursinho, né? Ele vai falar sobre o ingresso, ele vai trabalhar algumas habilidades das 4 áreas, mas o despertar esse interesse, que também ele vai conseguir fazer isso, trabalhando junto com o professor de projeto de vida, que é um dos principais focos do componente, a gente consegue potencializar. Então, o estudante está ouvindo lá na aula de projeto de vida sobre sonhos, sobre o que ele gostaria de seguir como carreira, como projeto de vida, né? Pensando que o projeto de vida não é só na relação acadêmica ou só profissional, mas no sentido mais amplo. Mas que ele precisa fazer uma escolha, né, consciente. A partir desses trabalhos, dessas atividades, a gente consegue trazer mais significado para a aula de aceleração. Né? Se vocês olharem no escopo sequência, tem até alguns temas que se conversam, principalmente relacionado ao mundo do trabalho. Então, uma ação em conjunto, um projeto, uma pesquisa, um seminário que vai despertar esse interesse em projeto de vida também pode ser articulado dentro das aulas de aceleração. Né? E aí a gente consegue trazer o que? Mais sentido para esse estudante, para ele fazer de fato as atividades na plataforma, mas com qual objetivos? Além da parte da aprendizagem, mas ele entender que isso também é uma preparação para o vestibular. Poxa, já tem o microfone e pronto. Por enquanto, todo mundo tranquilo? Sim? Tem grandes novidades aqui? Dá uma passadinha aqui nos rostinhos de todo mundo. Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui no chat. Se colocamos. Tá. E aí eu queria compartilhar com vocês. Certo, Max? Bom dia, Max. Um material que eu fiz um levantamento sobre o quantitativo da nossa diretoria de ensino dos aprovados pelo Provão Paulista, tá? Este documento, ele também está linkado neste material, vocês vão poder acessar. Deixa eu só achar aqui. Para a gente entender, e depois a gente vai conversar e eu vou querer ouvir um pouquinho vocês. Compartilhar a janela. A tela vai ser melhor. Pronto. Então, aqui. A partir das chamadas que nós tivemos do Provão Paulista para a Unesp, Unicamp, USP, FATECS, nós tivemos aí um total de 297 vagas. Nós tivemos 5 chamadas, né? Eu só não tenho informação oficial da 4ª chamada, de quantos estudantes nós tivemos. Então, eu consegui a quantidade e saber por cada escola, da primeira, segunda, terceira e quinta chamada. Ao total foram 297 convocações, não necessariamente 297 estudantes, porque o estudante ele pode ter sido convocado, né, para 2 cursos, então ele vai aparecer 2 vezes. Mas, de modo geral, 297 convocações, vagas que foram destinadas especificamente para os nossos estudantes da 3ª série do ano passado. Dessas 297, 253 foram para a FATEC, 7 para a Unesp, 7 para a Unicamp e 30 para a USP. Né? Inclusive, vai sair na edição da revista desse mês, mas nós tivemos um estudante do Walker, o Joaquim, que ele conseguiu a vaga em Direito na Faculdade São Francisco, da USP, e ele foi representar a diretoria numa roda de conversa lá no Palácio dos Bandeirantes. Então, a secretaria convidou alguns alunos que passaram em cursos considerados muito concorridos e tiveram uma conversa com o secretário da Educação, secretário de Tecnologia e o governador, assim também como os reitores da FATEC, da Unesp, da Unicamp e da USP. Então foi um momento bem legal. E o mais interessante é que o Joaquim ele foi estudante da rede pública, se não me engano, do Walker desde o 6º ano.
e ele conseguiu esse ingresso na USP, na Faculdade de Direito. Está gostando bastante. Ele falou que é bem puxado, é bem difícil, é muita leitura, né? Mas ele está muito interessado, inclusive com vontade de utilizar os recursos que a USP oferece além do próprio ensino. Então, intercâmbio, bolsas. Então, ele está fazendo este movimento, né? Que vai ser abordado para os estudantes da terceira série deste ano. Então, ele está vivendo na prática e tentando colher as informações que o professor de aceleração vai trazer também para os estudantes da terceira série. Vamos lá. Em relação à quantidade, das 297, 85% da FATEC, 10% da USP e 2,36% para a Unesp e Unicamp. Tivemos também a Stephanie, que está cursando medicina na Unicamp, também conseguiu através do a vaga através do ingresso do Provão Paulista Seriado. E uma série de outros. Nós tivemos astronomia, Universidade Federal também, tivemos pedagogia, tivemos professores também, futuros professores que entraram na universidade pública através do Provão, ou seja, nós tivemos uma quantidade muito legal de ingresso direto nas universidades. Só para motivo de curiosidade, a Escola Wallace, 20 estudantes da terceira série ingressaram, foram as escolas que mais tiveram alunos através do Provão Paulista Seriado. O Mário Franciscão tiveram 13, o Nelson 13, o Amadeu 12 e o Sérgio Vieira 12 vagas. Aí, pronto. Obrigado, Valéria. Então, aqui é só para a gente ter um quantitativo, né? De todas essas vagas, elas representam 53 unidades escolares, o que dá mais ou menos uma porcentagem de 77,9%. Quase 78% das escolas da nossa diretoria, 77 tiveram pelo menos um estudante aprovado pelo Provão Paulista Seriado. Vamos aí nos dedicar aí para que este ano nós tenhamos pelo menos um de cada escola. São 78 escolas que nós temos, mas somente 68 possuem ensino médio. Então, nós temos 10 escolas que possuem somente ensino fundamental, eles não entram para essa conta, tá? Este material vai estar disponível para vocês, tá? Para vocês acessarem, olharem, depois vocês compartilharem com os professores, porque ele vai ser um ponto de partida para trazer uma discussão muito importante que eu gostaria que nós tivéssemos. E aí a gente já entra no próximo assunto, que é a prévia dos resultados do diagnóstico de planos e expectativas, que é aquele formulário que os estudantes responderam na primeira aula do Aceleração para o Vestibular, lá na plataforma, que é um diagnóstico do que se espera e quem são estes nossos alunos, né? E aí eu fiz alguns recortes, ainda não consegui finalizar toda essa análise, tem um gráfico para todas as perguntas, né? Mas somente o gráfico ele vai trazer uma informação, se a gente não refletir e não discutir sobre, ele fica só um número. Mas a gente já consegue algumas informações bem interessantes. Primeiramente, quero agradecer aí a participação e o engajamento de vocês, professores, coordenadores, todos aí que se envolveram para conseguir fazer com que esses estudantes respondessem. Sei que era difícil. Primeiro, pelo próprio acesso, pela dinâmica. Segundo, porque o formulário era anônimo, então não dava para ter certeza quem conseguiu de fato responder ou não. Então a gente acabava confiando no que o estudante alegou. Né? Eu respondi. Então tudo bem. Eu já tico aqui da minha lista. Ou se você estava vendo lá e ele finalizou e mostrou para você. Tá? Mas, de modo geral, nós somos a diretoria que mais enviaram questionários. Claro que nós temos 7.036 estudantes da terceira série. Não somos a diretoria com mais alunos da terceira série. Nós temos outras diretorias que têm 8.000, 9.000 alunos da terceira série, mas somos uma das maiores. Então, consequentemente, é comum que nós tenhamos também muitos envios, mas mesmo assim, nós fomos as que mais enviamos. Ao total, foram 5.427 envios, tendo 5.222 da terceira série do ensino médio. Tá? Então, os dados que a gente vai ver a seguir vão contabilizar todos os formulários, mas a gente consegue trazer um foco para as terceiras séries, para a gente entender um pouquinho maior, por conta que a grande maioria dos formulários são alunos da terceira série, representa 96,2% de todos os envios.
Então, vou passar aqui alguns dados e depois aí eu vou querer conversar, ouvir aí vocês. Já vi que a Mona Lisa está com a mão levantada e aí a gente já começa essa parte de conversa. Então, uma das perguntas era: qual foi o último nível de estudos realizado pela sua mãe ou mulher responsável? E aí a gente tem alguns números, né? Ensino médio completo, 38%, ensino médio incompleto, 11,5%, 10,7% não sabem informar. Acima do ensino superior, ou seja, pós-graduação, somente 4% dessa mãe ou mulher da família. Ensino superior, 13,8%. Então, vemos aí uma maioria que terminou o ensino médio completo. Se nós analisarmos a trajetória do ensino, de ingresso ao ensino superior, a gente sabe que no passado era muito mais difícil, né, os avós conseguirem cursar o ensino superior, até mesmo terminar o ensino médio. Só licença um pouquinho, desculpa. Ortega, eu posso tirar o Ortega 1 minuto, gente? Só para chamar o Júnior lá? Desculpa. É uma emergência. Por favor, tem um... a chave da porta. Ah, abriu. Aí, pronto. Então, deixa eu voltar aqui. Voltei, tá. Então, inclusive, em uma das atividades de projeto de vida mais do 9º ano, ele traz essa relação de analisar, né, até onde os familiares conseguiram chegar nessa escala aí acadêmica. E aqui a mãe, no caso dos entrevistados, a maioria conseguiu cursar o ensino médio completo, mas somente 13% ensino superior. Quando nós vamos para o pai ou homem responsável, a gente também tem um cenário parecido. Ensino fundamental completo 8,4, ensino médio incompleto 15,2, ensino fundamental incompleto 17,3. Curioso, não sei informar 30%, ensino superior completo 15,4. O ensino fundamental está em uma dessas faixas aqui, um pouco menor, mas a gente já vê uma relação um pouco mais heterogênea em comparação à mãe. E o que chama atenção é eles não saberem até onde o pai conseguiu cursar. E aí, a gente pode também trazer uma relação de que eles sabem talvez a profissão que o pai ou o homem tem, mas não sabe se essa profissão exige um diploma, um ensino superior. Porque dependendo da profissão, você já sabe dizer se ele possui ensino superior completo ou não. Claro que não é uma regra à risca, mas algumas coisas a gente já consegue informar. Pensando no seu núcleo familiar, se tem algum irmão ou irmã que está cursando ou já cursou. 32,4% não se aplica, não possui irmã ou o irmão ou a irmã não tem idade suficiente. Mas, para os irmãos, olha que interessante, 57,2% eles estão cursando. Então, vejam que esse cenário de ingresso, com o passar do tempo, as famílias elas estão mudando. Então, temos mais pessoas que estão ingressando no ensino superior. E o porquê que eu estou trazendo esses dados? Se na família, como a gente viu aqui nos dados anteriores, o ensino superior completo, a porcentagem é pequena de todos esses estudantes da nossa diretoria, pode ser que nessas famílias eles até consigam um apoio para poder cursar, seguir os estudos no ensino superior. Mas vocês concordam que a família não tem essa vivência? Ou essa vivência ela é muito pouca? Então, eu consigo dizer que é importante, mas eu não consigo evidenciar, não consigo mostrar para ele na prática o quão importante isso é. E aí, qual que é o próximo núcleo de convivência que esse estudante vai ter essa informação e esse engajamento? Esse na escola, né? Então, o próximo incentivador após a família vai ser o próprio professor. Não necessariamente professor de aceleração, professores, né? Pode ter um professor específico que vai ser aquele inspirador para o estudante que fala, não, vou seguir neste caminho porque esse professor está me incentivando, eu me espelho nele, eu vejo ele como um modelo, um exemplo, não, quero seguir. Mas também a gente tem um professor de aceleração que vai trabalhar isso. Por isso, essa importância, esse cuidado que a gente precisa ter para potencializar este ingresso. E aí, eu já escutei, né, em algumas conversas, né, de que, na minha escola, ou na escola que eu acompanho, tem muitos alunos que não têm interesse.
né? Não gostariam de seguir, então o pessoal nem vai atrás. E aí esses diagnósticos, eles nos trazem uma informação que talvez não seja isso. Talvez eles queiram sim. Talvez não seja tão consciente essa informação. Mas falar que eles não querem o ensino superior é muito arriscado a gente afirmar com toda certeza. Por quê? A pergunta 7. Você pretende realizar alguma prova de acesso para a universidade pública esse ano ou no próximo ano, após terminar o ensino médio? A gente tem 83% dos 5.400 que disseram que sim. Supondo que esses 16,2 são os alunos da primeira e segunda série, porque ano que vem eles não vão fazer vestibular porque eles ainda vão estar no ensino médio, né? A gente tem uma maioria de que vai. Eles têm esse interesse em fazer o vestibular. Então não dá para dizer que eles não querem. Muito bem. Quais são os seus planos para o próximo ano? E essa pergunta eu acho que foi uma das mais importantes. Separar o ano para decidir o que eu quero seguir na carreira. 6,8%. Então ainda não sei o que fazer, vou tirar um ano, quase um ano sabático para poder saber. Ah, não, eu quero fazer um ensino técnico, eu quero ir para o Instituto Federal, quero ir para uma ETEC. 6,8%. Lembrando que a gente está falando das terceiras séries. Estudar em um cursinho preparatório para o vestibular, 7,9. Então, essa pessoa já sabe que o que ela tem, provavelmente ela não acredita que vá conseguir. A vaga. É porque lá a internet não funcionou. Obrigado. Desculpa, pessoal. Então, este estudante, quase 8%, sabe que vai precisar se preparar um pouco melhor, porque ali a vivência dele na escola, ele acredita não ser o suficiente, então ele vai se preparar, mas ele tem um interesse em cursar o ensino superior. Somente trabalhar, porque eu vi muito essa fala, não, eles só querem trabalhar daquilo, disso e tudo mais, eles não querem estudar. Mas dos 5.400 que responderam, só 12 falaram que querem somente trabalhar. E aí o que chama mais atenção? Essa faixa maior aqui desse gráfico. 55,8% querem trabalhar, sim, mas eles também querem estudar. Então, eles não querem só uma coisa ou outra, eles querem os dois. E eles sabem da dificuldade. E aí vocês sabem melhor do que eu as realidades de cada estudante aí da terceira série que vocês têm na escola de vocês. A gente tem aqueles estudantes que têm uma condição financeira um pouco mais tranquila, que talvez conseguiria somente estudar. Mas nós temos estudantes que isso não é uma realidade, não é possível somente estudar. Então, ele vai precisar também auxiliar ali na renda da família. Mas ele também não quer deixar de estudar porque ele vê importância em seguir com seus estudos. E aí é uma parcela muito grande. Então, vejam a importância e assim a sede que eles têm, mas que às vezes eles não conseguem mostrar para nós essa informação. E talvez pelo formulário ser anônimo, eles conseguiram ser um pouco mais honestos, mais sinceros nas respostas. Como a gente não vai conseguir saber quem que é esta pessoa, dentro de todo esse globo a gente vê esse cenário. E aí, olha que legal, qual o maior nível de escolaridade que você pretende cursar nos próximos 5 anos? A gente tem 40% que quer uma graduação, 18% tecnólogo, 24,8% no ensino técnico, só 10% quer terminar só o ensino médio. O que talvez se relaciona com essa pergunta aqui que a gente viu. Só 12% querem somente trabalhar. Então, talvez alguns querem fazer um curso, mas se ele só quer trabalhar, terminar o ensino médio, para ele já é o suficiente porque ele pretende para o projeto de vida dele. Então, vejam que quando a gente começa a cruzar estes dados, a gente consegue entender mais ou menos uma ideia de perfil de quem são esses estudantes da terceira série. E o legal, esses estudantes estão conosco. Eles estão em aula, né? Alguns vão entrar às 2 horas, outros vão entrar à noite, outros já vão estar saindo. É, saindo meio de meio, né? Para ir embora para casa. Mas este perfil é próximo do que nós temos contato hoje e as ações que a gente vai precisar fazer durante o ano de engajar e mostrar esse significado para os estudantes, a gente vai conseguir atuar mais diretamente. Não é um dado do ano passado e esses estudantes já não estão mais conosco. Então é legal a gente entender um pouquinho quem é este estudante, né? Esta ideia, esta figura, vamos dizer assim, para a gente trazer com mais assertividade a qualidade, mais assertividade as ações, principalmente dentro do componente aceleração para vestibular.
com o apoio de quem? Do professor de projeto de vida. Porque o professor de aceleração pode se desdobrar. Se este estudante não ver sentido em ingressar no ensino superior, vai ser só mais uma matéria que ele vai fazer os exercícios e, para ele, não vai acrescentar nada. A gente sabe que todo conhecimento, ele agrega, né? Mas ele não vai ver sentido. Então, vai ser só mais uma atividade. E a gente não quer somente uma atividade, a gente quer trazer sentido, quer trazer significado para isso, tá? E aí, alguns pontos para reflexão. Desde que você ingressou no ensino médio, quantas vezes você participou de uma feira de profissões? 65% disseram que nunca. Vamos seguir. Desde que você ingressou no ensino médio, quantas vezes você visitou uma instituição de ensino superior? 63,3% disseram que nunca. Você irá realizar prova ou prestar vestibular para o seu curso ou faculdade preferido? 69% disseram que sim, né? Somente 3,6% falaram que não vão cursar, não vão prestar uma prova. Então, assim, por que eu coloquei essas 3 perguntas? Para a gente ver que a gente tem uma necessidade deles, né? Uma vontade deles de ter mais informações sobre, mas talvez, e aí pensando como um todo, né? Educação como um todo, não somente escola, não somente diretoria, talvez faltam algumas ações para poder engajar esses estudantes. A gente sabe que sempre temos um professor mais à frente, né, na academia, que gosta, que traz e fala desses assuntos. Mas é o que eu tenho falado em algumas escolas. Talvez a ação como escola nós ainda somos tímidos. E aí eu amplio isso, que me coloco nesse bolo também. Às vezes temos escolas que fazem algumas ações muito legais, mas como diretoria ainda somos tímidos. Porque a gente sabe que é importante, a gente vê sentido, mas no meio de toda a rotina e toda a demanda, que não é pouca, né? É muito corrido, a gente não consegue articular de uma forma mais eficiente estas ações para engajar esses alunos. Então, como agora nós temos um espaço específico, um componente para tratar desses assuntos, a gente também pode trazer estas outras informações, outras ações, outros eventos para poder fortalecer este processo. Certo? Falei bastante. Mona Lisa, você gostaria de falar? Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia. Lucas, na verdade, eu queria perguntar como é que eu vejo na plataforma Me Salva o aluno que está desenvolvendo, assistindo os vídeos, essas coisas. Vou falar já já. Inclusive, Ah, então tá. beleza? Pulei Quando for etapa. Fica tranquila. Quando for falar a parte de avaliação, eu vou trazer isso e montem até uma ferramenta, uma planilha para auxiliar vocês. E aí vocês vejam Ah, se é viável, tá? tá bom. Obrigada, viu, Por Lucas? nada. Pessoal, em relação a todo este panorama, gostaria de ouvir alguém aí, por favor. Se a minha análise, minha ideia está indo por um sentido coerente, se eu estou muito fora da casinha, eu gostaria de ter este retorno aí, uns 2 minutinhos para a gente trocar, pode ser? Quem gostaria de trazer talvez até a sua percepção com a sua turma, com a sua escola, de como é esse movimento, se na sua escola já é comum ter ação, eu tenho palestras que vem professor de cursinho, eu trago universidade, se isso já é uma prática. Eu sei que há algumas práticas de algumas escolas, mas seria legal esse momento. Pode falar, Simone. Oi, Lucas, bom dia a todos. A minha preocupação maior, eu não sei se tem assim, algumas escolas aí que têm aceleração na expansão, como que a gente pode lidar com os alunos, porque a gente não tem aula presencial. Sim. E como o professor está efetivamente, por mais que a coordenação eu fique falando com eles, eu vou preparar já tenho material, mas preparar um pouco mais, né? Porque a gente está vendo esse panorama aí. Como que eu posso realmente incentivar mais os nossos alunos, eu perceber como que ele vai fazer, o que ele tem que fazer, porque você falou tem que fazer as metas aí, né? Como que eu posso fazer isso, Lucas? Porque é diferente o professor que está em sala de aula e aí está ali o tempo inteiro trabalhando com os alunos, diferente de um professor que tem na expansão. Como que a gente pode lidar com isso?
Tá. Não sei se eu deveria estar perguntando agora, mas Não, acho que vale. A gente vai falar um pouquinho da expansão também. É um desafio para o Estado, tá? Infelizmente, eu e nem os outros PECs têm uma resposta assim, ó, faz assim que vai dar certo. Porque cada realidade é uma realidade. Mais para frente, a gente vai tratar de algumas estratégias para ver se a gente consegue um passo na expansão. Mas é assim como você falou, de fato, Simone, não tem como a gente comparar o resultado dos trabalhos do professor que tem aula do diurno ou nas PEIs, que tem 3 aulas, já começa por aí, enquanto que no noturno só tem 2, né? E outra, no noturno as 2 são de expansão, ou seja, eles não estão, a não ser que o professor ele tenha aula com aquela turma presencial de algum componente, principalmente da formação geral básica, não que ele vá trocar a aula, não façam isso, por favor, né? Mas às vezes uns minutinhos daquela aula que ele tem um contato, ó, vou dar uma orientação aqui, ó, confira aí, ó, fulano, eu vi que você não entrou essa semana. Isso junto com o momento que vocês combinarem com eles para poder estar online no CMSP ou outro caminho, que aí cada escola tem uma dinâmica, cada escola tem autonomia para organizar essas aulas de expansão. Mas a gente vai ver algumas estratégias de trabalho. E aí, o que a gente vai precisar fazer, né? E aí, deixar estes plantões aí um pouco mais frequentes, e aí é um compromisso que vou me dedicar muito para conseguir fazer, é ter esses momentos de troca para saber, e aí, tá dando certo na sua? E a gente compartilhar isso entre nós, professores. Ó, estou fazendo assim, não tá dando certo aqui na minha. Como que a gente pode auxiliar isso e não deixar isso somente para o final do bimestre? Não, eu acho que a gente precisa criar um grupinho de trabalho, um grupinho de estudo para a gente ver como que a gente potencializa. O ideal seria 2 aulas dentro da grade presencial, mas nós não temos isso. Vamos torcer se tiver algum tipo de mudança, se acontecer alguma mudança, se eles conseguirem colocar dentro do horário, a gente fica muito feliz. Mas hoje, com o que a gente tem, a gente precisa trabalhar com isso. Então, quando a gente for falar da parte de expansão, Simone, você compartilha com a gente como que as coisas estão acontecendo aí? E a gente tem este momentinho de troca? Pode ser? Não, tudo bem, porque a minha ideia, eu compartilho isso, eu já tenho ideia, eu tenho falado com o professor, que inclusive ele está participando agora, né? E a gente vai tentar ver algumas estratégias aí. Não, mas perfeito. Tá Tá? bom, então. Obrigada pela resposta. Por nada. Então, vamos seguir. Então, a parte de sinergia entre os componentes, né? Então, devido à dinâmica dos exercícios, né, o professor de aceleração vai trabalhar com 4 áreas, né? Então, além de falar sobre vestibular, ele vai ter atividades, textos e videoaulas sobre as 4 áreas do conhecimento. Nós esperamos que o professor saiba das 4 áreas? Claro que não, tá? Ele vai ser o mediador, ele vai orientar, vai fazer esse elo entre o estudante, a plataforma e o conteúdo para conseguir ter o melhor aproveitamento. Como que o estudante vai aprender a entender aquele conteúdo? Através da videoaula, através dos resumos, através dos exercícios, e aí que entra essa parte do sinergia. E percebermos uma lacuna grande, exemplo, o pessoal não tem um conhecimento muito claro sobre a Revolução Francesa. Então, o professor de Acelera percebeu isso. Então, lá no momento de ATPC, no corredor, em algum momento, vai o professor de História, professor aqui da área de Humanas, percebi que a turma tal, a terceira série C, está com dificuldade neste assunto. Você vai abordar este assunto em aula? Será que dá para você puxar este assunto na sua aula para trabalhar? Porque eles estão apresentando essa dificuldade na aceleração. A mesma coisa com matemática, né, com alguma matéria de área de linguagens. Então, ele vai ser, vamos dizer assim, o diagnóstico para poder dizer para os professores aonde estão os pontos de atenção das habilidades que estão em defasagem. Então, essa sinergia, essa conversa, ela é importante que aconteça. Nós vamos ver na parte de avaliação que a gente quer sim que eles acertem os exercícios, né? Mas este não é necessariamente o nosso foco. O nosso foco é fazer com que eles exercitem este ato de responder questões, de entender este gênero, conseguir analisar, conseguir colocarem ali naquela resposta o que eles entenderam sobre determinado assunto, mas vão ter lacunas. E essas lacunas elas precisam ser, vamos dizer assim, evidenciadas para poder o professor da formação geral básica, por exemplo, atuar mais pontualmente. Além disso, o projeto de vida que eu conversei antes com vocês. Então,
Na aceleração é onde eles desenvolvem as habilidades e estruturam conhecimentos sobre ingresso ao ensino superior. Mas a parte de despertar os sonhos e ajudar também o que fazer na aula de projeto de vida é um dos caminhos. E aí, o que a gente tem como benefício desse diálogo, né? É desenvolver esse interesse. E aí, pensando no mundo ideal, se o estudante ele já tem uma ideia do que ele gostaria de cursar, do que ele gostaria de seguir melhor, e sabe que para ele seguir neste caminho, ele vai precisar de um curso do ensino superior, e ele sabe que ele tem agora um ingresso talvez mais fácil, não sei se mais fácil, mas talvez menos difícil, através do Provão Paulista Seriado, e que ele vai precisar se dedicar para estudar, a gente tem um componente que vai ajudar nisso, um professor que vai trabalhar com ele nisso, e uma plataforma para ele continuar, inclusive fora da escola, a se preparar para isso. Então, a gente consegue trazer um estudante um pouco mais engajado. Sabemos que não são todos. Sabemos que, às vezes, num primeiro momento, é uma parcela pequena da turma. A gente tem essa percepção. Mas, ainda assim, essa parcela pequena, ela tem uma chance, né? Inclusive, a chance até de contagiar alguns outros estudantes que ainda estão em dúvida, né? Nem que sim, nem que não. Então, nesse trabalho em conjunto, é onde a gente vai conseguir atuar com mais sentido, com mais potência, vamos dizer assim, as aulas de acelera, tá? Tudo bem? A gente vai para o próximo ponto. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, pontuar alguma coisa? Estou vendo aqui no chat. Ah, obrigado, Max. Tô me esforçando bastante pensar fora da casinha. É difícil, porque eu tô em uma também, né? Então, sair de dentro aqui é um esforço diário. Silene, da Escola Mizu. A primeira ação que, no meu ponto de vista, deve ser realizada é a visita dos alunos às escolas tecnológicas, da FATEC, visto que só consigo gostar de algo se eu conheço. Feira de profissões. Muito legal, Silene. E assim, não somente isso, que aí a gente vai entrar no próximo ponto. A gente precisa trazer essa vivência, essa experiência um pouco mais próxima. Às vezes é tão distante para eles sabem que, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu consigo, tá, mas é tão distante, assim, na prática, que eles não veem como possível. Então, eles nem pensam em se inscrever. Na ementa, quem aqui conseguiu dar uma olhada na ementa do componente? Eita. Na ementa do componente de aceleração, traz esse histórico de que temos poucos estudantes nas universidades públicas que vieram de escolas públicas? Temos, mas a gente tem que pensar um ponto antes. Desses que entraram, tiveram essa oportunidade, na verdade, o grande ponto é que eles não se inscrevem. E aí, o porquê que eles não se inscrevem é que é um ponto de atenção. Porque se pouquíssimos se inscrevem, e ainda desses poucos, ainda pouquíssimos ainda conseguem a universidade, a gente tem que também pensar nessa parte do incentivo deles, né? Vou até compartilhar um comentário de uma coordenadora, que a gente conversando ontem, que ela está num processo delicado de mostrar para os alunos da escola dela de que eles podem sim se inscrever, porque ficou embutido na cabeça deles que somente um curso técnico é suficiente. Olha que delicado. O curso técnico é muito bom, é legal, mas ele não exclui. Ele pode acrescentar, mas ele não exclui. Se ele quer fazer essa escolha, ele é consciente e sabe é uma coisa. Mas quando vem essa fala, eu de fora, né, trazendo um pré-julgamento só dessa fala, eu entendo que isso é um comportamento comum. E não, eles podem. E aí já justifica também os dados lá da ementa, de que poucos se inscrevem. Então, o provão é uma alternativa, um caminho para poder aumentar essa quantidade de ingressantes da escola pública para a universidade pública. Olha lá. Posso falar? Pode, só não sei quem está falando. Aline do Mizu, coordenadora do ensino médio. Oi, Aline. Nós temos, assim, várias perspectivas quando a gente olha para esse lado, né? Eu tenho que pensar em várias situações diferentes. Primeiro, o meu aluno ele tem que saber que ele tem condições e que ele pode, claro. Né? Ele, como a Silene colocou, ele precisa conhecer para ele poder saber que realmente ele quer. Porque sem conhecer, ele não tem como tomar nenhuma decisão. Então, é importante estar conhecendo.
Mas também há aqueles que já sabem o que querem, e ele não quer uma universidade, ele quer um curso técnico, que é o que ele gosta de fazer, assim como a gente vê em todos os outros locais. Então, a gente tem que olhar para as várias nuances, as várias realidades, as várias perspectivas, para a gente não ficar limitado a uma visão muito, como que eu posso dizer, muito Muito, dentro daquilo, muito daquela utópica, situação. talvez? Não utópica, não acho que seja utopia. Cada um de nós tem uma formação ou tem uma visão de mundo diferente, dependendo de onde a gente veio, mas, independente disso, o meu aluno precisa saber, sim, que ele tem condição. Agora, ele precisa saber se é isso que ele quer, se é nisso que ele vai se dar bem. Ele precisa se Exato. descobrir. Por isso que a gente tem que dar várias perspectivas para ele. Né? E, às vezes, a universidade não é a única, né? Sim. Mas ele precisa ter acesso. Exato. E por isso, assim, a gente vê como mais importante ainda o professor de projeto de vida, né? Não é que ele vai ser o salvacionista, não vai salvar a pátria, mas é o momento, é o espaço para trabalhar isso. Sim. Eu Projeto tenho... de vida é VGPI, né? Projeto de vida é extremamente importante. É o coração da escola. Dentro do programa, isso foi desde sempre, né? Mas eu acho que esse coração agora está sendo compartilhado também para as escolas de tempo parcial. Precisa. Né? Às vezes, só porque é carinha, né? Aí uma crítica, né? Só porque é carinha e engajamento, a gente não dá a devida importância, Sim. né? Não tem uma nota, então não é importante. Não, ele é importante, porque é lá que eu começo um trabalho. A sementinha eu começo a plantar lá. Então, Subsídio, né? exato. Então, você foi muito assertiva, Aline. Ele pode só querer só o técnico? Pode. Mas aí a gente para antes. Ele quer, ele sabe. Então, ok. Mas ele sabe também que ele pode conseguir esse outro caminho. Obrigado, Denise. Ó, não me atualizei. Olha a falha minha, hein? Eu pensando que era só carinha de 0 a 10. Essa parte, me perdoe, pessoal, cometi essa falha. Mas, assim, é um momento para a gente conseguir, assim, trazer esses alunos um pouco mais para próximo, mais para perto, né? De a gente conseguir colocar mais estudantes, né? Mostrar para eles que sim é possível. Quantos alunos, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer uma lista de cabeça de quantos alunos têm esse potencial. E se por acaso não tiver um nosso apoio, pode ser que eles não consigam, né? Se a gente não conseguir mostrar para eles um caminho, eles podem conseguir por conta? Podem. Mas eu acredito que a gente direcionando esse caminho é um pouco menos difícil, tá? Legal, Ingrid, é uma ação bem legal. E aí, então, já que estamos falando de ações e de mostrar, a gente vem pro próximo assunto. Ações de engajamento. Aí, aí eu vou atuar aí como PEC mesmo, como responsável de projeto, de plataforma, né? Que aqui a gente está discutindo, está conversando, está entendendo o cenário. Agora a gente vai ter uma ação de fato que a gente vai precisar fazer como escola, tá? Então, a gente vai precisar fazer até dia 10 de maio, tá? Porque até dia 10 de maio, até a segunda quinzena de maio, temos aí praticamente um mês, uma ação com a temática vestibular, né? Ingresso ao ensino superior. Esta ação não precisa ser nada mirabolante, tá? Não precisa fazer, eu quero visitar o UFSCar. Pô, se conseguir é ótimo, mas não precisa ser algo tão distante, vamos dizer assim, fisicamente e tão assim difícil. Pode ser um mural, mas que esta ação ela envolva o ensino médio, não somente as terceiras séries. Por isso que eu digo uma ação da escola. Pode ser feita pelas turmas da terceira série? Pode. Pode ser feita pela gestão e o professor? Pode. Pode ser uma ação só do professor? Pode. Não importa. Mas esta ação ela precisa envolver todo o ensino médio. Pode ser palestra também. Vou trazer aqui algumas sugestões. Por que todo o ensino médio e não a terceira série? Porque temos informações, né, e já foi falado, de que as notas do Provão Paulista Seriado, elas vão ser somatória, média, ou seja, mas elas vão ser utilizadas para compor uma nota final para definir quem vai ter direito a uma vaga na universidade ou não. Então, a galera da terceira série do ano passado só tinha da terceira série, mas a da terceira série de hoje vai usar a nota do segundo do ano passado e da terceira desse ano. No ano que vem, os alunos que vão estar na terceira série vão usar a nota da primeira série do ano passado, a nota deste ano da segunda e a nota final da terceira série. Ou seja, falar de vestibular não dá para ser só para o professor de aceleração. Porque ele precisa, minimamente, desde o primeiro ano, já ter essa informação de que o desempenho dele
aqui, por mais que para ele seja distante, mas para nós a gente sabe que é muito perto o tempo, ele vai ser utilizado lá na frente. Ele pode não saber o que ele quer. Ah, primeira série, segunda série, ainda estou muito em dúvida, não tem problema. Mas que se ele se dedicar, vai ficar mais fácil de quando ele conseguir ter um caminho lá na terceira série. Então, já mostrar esta temática como sendo mais comum em toda a escola. Então, e aí eu retomo aquela minha crítica, né? E aí, no sentido positivo, que a gente tem algumas ações como professor que fala sobre vestibular, mas somos tímidos como escola. Temos algumas ações muito boas como escolas, mas tímidos como diretoria. Então, a gente já vai atuar neste ponto. Então, vamos fazer uma ação como escola. E como diretoria, nós vamos ter várias escolas caminhando no mesmo período, né, no mesmo momento, fazendo ações sobre vestibular. Tem um formulário que, inclusive, é o que foi na rede, e vou compartilhar aqui também, tá mais para frente, que eu já coloco para vocês, que é um projeto. Então, assim, para a gente conseguir ter um ponto de partida, vocês, terminando aqui a reunião, vocês vão pensar, conversa os coordenadores com os professores, com a gestão, aí um momento de alinhamento para ver que ação que vocês vão poder fazer. E aí vai descrever, uma pessoa só vai responder esse formulário, pode ser o coordenador, diretor, vice, o professor, não importa quem seja. E vai falar para mim o que está previsto. Se passou uma semana, mudou totalmente, não tem problema. Acesse o formulário, você edita, coloca o que está previsto para acontecer. Só para eu ter uma noção das ações que estão acontecendo nas escolas. E aí, depois que essa ação acontecer, o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente vai precisar montar um relatório, um portfólio, né? Contando o que aconteceu, quantos alunos estavam envolvidos, quem estava envolvido, quem estava fazendo, quem estava à frente, foto, vídeo, fazer um portfólio desta ação e a gente vai compartilhar lá no nosso painel de boas práticas de aceleração. Eu não estou falando do Me Salva, vocês perceberam? Né? Por que eu não estou falando da plataforma? Porque a gente vai usar a plataforma como ferramenta. Ela não vai ser o nosso foco. O nosso foco é fazer com que eles consigam ingressar no ensino superior, mostrar caminhos. Ah, tá vendo que é possível? Então a gente vai usar os exercícios da plataforma, vamos usar ela para nos prepararmos, tá? Então, a gente pode fazer uma ação sobre o Me Salva? Claro que pode. Por quê? Ele está disponível para todo o ensino médio. Ele vai falar de vestibular, eu tenho momentos lá, tenho vídeos, eu tenho uma série de informações. Posso, mas a nossa temática é ingresso ao ensino superior, tá? Então, até dia 10 de maio, essa ação precisa acontecer. O formulário, propriamente dito, ele precisa estar respondido até dia 12 de abril. Né? Então, até sexta que vem, a gente precisa ter um rascunho, pelo menos, do que a gente planeja fazer. Tá? Vou colocar aqui o link no chat para vocês. Posso colocar no final, todos de uma vez? Aí fica fácil. E claro que eu vou colocar também no grupo de aceleração, no de coordenação. Tá? Pode. Beleza. Que ações que a gente pode fazer? Elenquei algumas. Mural de aprovados em faculdades e universidades. Fazer um banner. Eu gosto muito de banner. E assim, é o que me incomoda muito. E aí, como todo essa pessoa que está assim, no entusiasmo. A gente vê uma série de escolas particulares com banner, fechando a parede da escola, aprovado, não sei o quê, quantos aprovados, quantas escolas públicas a gente vê que fez algo parecido. A gente sabe que são várias realidades, a gente sabe que tem escola com problema com verba, tem um monte de coisa. Mas a gente não tem essa informação. Tem alunos que já foi para termomecânica, que estão em ETEC, que foram para a universidade e tudo mais, e a gente não tem isso exposto em lugar nenhum, nem dentro da escola. Então, uma das ações pode ser, vou colocar um mural, um carômetro dos alunos que estavam com a gente no ano passado e agora estão nas universidades. Pode ser pública, privada, não importa. O nosso caminho é ingressar no ensino superior. Vamos dar preferências, claro, para a escola, para a universidade pública, com certeza, né? Mas é uma conquista, ele está no ensino superior. Palestras podem ser, rodas de conversa com estudantes aprovados, ou seja, nós temos 53 escolas que tiveram ao menos um. Por que não chamar este aluno para poder falar como que foi esse processo, o que ele está achando, como que está agora na universidade, né? Trazer esse relato para todo o ensino médio. Porque quando eles veem alguém próximo deles que conseguiu, o sonho se torna um pouco mais possível. É diferente de vocês falarem a trajetória de vocês, né? Por mais que a gente tente trazer uma proximidade,
vocês são os adultos, né? Assim, é muito distante. Tem idade para ser a mãe, o pai, o avô, a avó, às vezes, né? É muito distante este caminho, mas se eu mostrar um aluno que no ano passado eu estava estudando com ele, eu estava lá no intervalo com ele, este sonho se torna um pouco mais possível, tá? Coloque o formulário no grupo de WhatsApp. Pode deixar, Paulo. Coloco sim. Dinâmicas de engajamento, né? Então, eu não vou conseguir trazer alguém de fora, eu vou fazer um momento ali para poder falar sobre, vou fazer uma dinâmica com o pessoal do ensino médio. Vou fazer podcast. Tem uma escola agora, acho que é o Maria Pires, se eu não me engano. Tem um trabalho bem legal de podcast, que inclusive vai sair na revista. Uma das temáticas pode ser sobre isso. E esse podcast é feito por quem? Pelos próprios alunos, né? Tutoriais de acesso. Coloca o Grêmio para poder auxiliar, movimentar a escola, trazer esses assuntos, fazer tutorial para os alunos. Os alunos estão com dificuldade em fazer determinadas ações, determinadas atividades, né? Por que os alunos fazerem isso? Para eles terem uma linguagem própria, eles fazerem os seus próprios conteúdos e eles se engajarem, tá? Criação de cartazes, de painéis, esses são só alguns, né? Acho que assim, alguns um pouco mais complexos logisticamente, outros um pouco mais simples, mas o nosso objetivo é trazer uma ação em conjunto a nível diretoria, a nível escola, para mostrar para eles que sim, é possível o ensino superior. Só que para eu conseguir, eu preciso me preparar. E essa preparação precisa acontecer agora. Se ele já vem se preparando, ótimo. Mas aqueles que ainda não sabem, ele precisa saber que ele tem que dar um passo. Por mais que ele não saiba o que fazer de curso, ele sabe que se ele quer seguir nesta linha, ele vai precisar estudar, ele vai precisar se preparar, tá? Estes formulários vou colocar todos, tá? Lá no grupo do WhatsApp, para ficar tudo condensado. Alguma dúvida sobre essa ação? Não? E aí, o professor de projeto de vida é um parceirão para vocês, professores de Acelera. A coordenação é um parceirão para vocês. Coordenadores, colocar aí os professores que são parceiros, até dos outros componentes, para pensar junto numa ação em conjunto, né? A gente sabe que algumas realidades são difíceis, não precisa ser algo do dia inteiro, fazer a semana, não, às vezes pode ser um momento de 2 aulas, né? Que a gente vai fazer essa ação mais pontual, né? E aí, qual que vai ser o maior desafio de tudo isso? É fazer com que essa temática seja comum no dia a dia. Nós vamos fazer um momento, uma ação para dar um start. Tudo bem. Mas isso não pode se perder. Fiz uma ação e acabou, né? Nem que seja no diálogo, na conversa, ali no tete-a-tete do aluno do professor de matemática lá. E aí, vi que você quer abrir a inscrição para o vestibular, você vai fazer? Conversando com um, com o outro, conversando com a turma. Precisa ser um assunto comum entre todos da escola. Uma ação que talvez seja legal, um painel com uma agenda anual com prazos dos vestibulares, inscrição de vestibular. Então, quando que começa a inscrição para a UFABC? Quando começa a inscrição para a FUVEST? Mas eu já tenho do Provão. Você tem o do Provão, a FUVEST é a sua segunda tentativa, né? Ou seja, quais caminhos que ele vai precisar se inscrever, vai precisar se movimentar? Vai ter o dia D da inscrição? Todo mundo da terceira série vai lá, vai acessar um dia X para todo mundo se inscrever juntos no vestibular, né? Então, são alguns momentos, algumas ações que a gente pode fazer até o dia 10 de maio, tá? Claro, se alguma ação precisar de um pouco mais de organização, porque é muito mais complexa e, não vou conseguir fazer no dia 10, vou precisar fazer na terceira semana de maio. Aí você me aciona, que é uma coisa mais pontualmente, para a gente articular isso, tá? Bom, tudo bem até aqui? Agora a gente vai para uma parte mais técnica do componente de aceleração, tá? Alguma dúvida? No BI somos cobrados por atividades que são realizadas pelos estudantes? Vou falar isso já já. Engajar para o pedido de isenção da taxa do Enem. Boa, Denise. É uma opção boa também. É uma ação bem legal. Uma das perguntas do questionário é sobre essa parte de taxa de inscrição, né? Que alguns escolhem não fazer alguns vestibulares pelo valor ser alto, né? Mas a gente tem as isenções. Mas é um período curto. Essa informação precisa chegar para eles mais antecipadamente, ou pelo menos eles sabem aonde procurar. No Yolanda, tivemos alunos que entraram na USP, FATEC e Unicamp. Que legal. Vamos lá.
Orientações técnicas. O que a plataforma oferece? Trilha de aceleração, que é somente para os alunos da terceira série. Plano de estudos, que aí são para todos os alunos do ensino médio. Nós temos aulas gravadas, resumos, listas de exercícios, provas anteriores, os simuladões, simuladinhos e uma parte muito legal que é de preparação emocional. Inclusive, professores, se possível, conversem com os pares de vocês, principalmente nesta parte de preparação emocional. É um ambiente com várias atividades para poder desenvolver as competências socioemocionais. Então, dependendo da ação, dependendo do que for, eu posso usar isso como recurso. E como os outros professores não têm esse acesso, é legal compartilhar que tem esse ambiente, que todos os alunos conseguem sim ver, né? Então, se o professor quiser utilizar, ele pode pedir para um estudante logar ali na aula, na conta do próprio estudante, e ele abre na tela, projeta, coloca na televisão e consegue fazer ali com toda a turma, tá? Mas é um espaço que todos podem usar. Quem tem acesso? Estudantes da primeira a terceira série, incluindo expansão e Novotec, os professores de aceleração e PECs. Coordenadores, não temos acesso, tá? Infelizmente. Uma relação de licença, uma série de outras questões, assim como outras plataformas. Seria muito legal se todo mundo tivesse acesso de tudo, mas infelizmente não temos, tá? Pergunta da Mona Lisa. O professor consegue acompanhar o progresso do estudante? Não. Tá? Nós não temos um painel de quem fez ou quem não fez igual o Khan, igual o Matfigure, a gente não tem. A visão que nós temos é a mesma do aluno, tá? Mas como que a gente consegue acompanhar? Quantitativamente, a gente consegue pelo painel Escola Total, pelo BI. Então, na minha turma, eu consigo ver se aquele estudante naquela semana ou naquele período conseguiu acessar, quantos exercícios ele fez, isso eu consigo ver. Agora, o que exatamente ele está fazendo, a gente não tem essa informação de bate-pronto. Como que a gente consegue essa informação? Através do perfil dele. E aí que entra uma relação de esforço e assim, e o quanto a gente precisa dessa informação, e aí vai do sistema de avaliação de cada um, tá? De como fazer isso. Mas, quando o estudante abre lá a trilha aceleração em uma das aulas, ele vai ter, por exemplo, aqui na aula de matemática. Foi matemática? Não. Foi de ciências humanas. Aula sobre o que é relevo. Do lado direito, eu vou ter os vídeos, eu vou ter os exercícios, o que é para ser feito naquela aula. Os exercícios, quando ele faz, ele vai ficar ou verde ou vermelho. Vermelho se ele errou, verde se ele acertou, tá? Só vai ficar registrado nessa corzinha a primeira tentativa. Então, se ele errou tudo, aí ele refez e acertou tudo, vai ficar aqui tudo vermelho. Não vai mudar. Se ele acertou uma e errou duas, vai ficar esta resposta salva aqui. Mas toda vez que ele entrar, vai estar aberto para ele responder, porque o objetivo da plataforma é o treino. Então, toda vez que ele abrir uma questão, não vai aparecer que ele respondeu, vai aparecer para ele responder de novo. Mas como que a gente sabe quem fez e quem não fez? Porque vai estar sinalizado aqui por essa cor, tá? Aqui em cima, na parte do exercícios, tá aqui, exercícios sobre a definição de relevo. Aí tem 3 exercícios, questões 1, 2 ou 3. Vocês estão vendo que tem um lápis cinza. Esse lápis só vai ficar verde se ele acertar tudo. Então, na hora que abre, estão todos fechados. Se ele te dar o print ou te mostrar só por isso, não vai dar para saber se ele fez ou não. Então ele precisa abrir, igual tá aqui mostrando na tela, para você ver se ele respondeu ou não. Tá, Miriam, talvez eu consiga te responder quando a gente chegar no BI. E aí talvez seja o motivo do porquê que ele tem muitos exercícios, tá? Mas pode também ser erro da plataforma, erro do BI. A gente vai ver como que a gente segue. Tem um microfone. Pronto. Tem uma professora que perdeu o acesso das 2 semanas. Tá. Já. É o Cazevedo, só não sei quem é. Você me chama depois que a gente vê mais pontualmente. Uma outra aluna respondeu no BI, parece que ela nem entrou. O BI ele está para atualizar. Teve um problema estrutural, vou ficar sabendo amanhã. Amanhã não, na sexta-feira, um alinhamento quinzenal que a gente tem com a Seduc, o que aconteceu. Mas está mostrando dados somente da semana 5, que é a semana retrasada, não é nem da semana passada. Oi, Carol, tudo bem? A gente já vê mais pontualmente. Se você quiser, assim que terminar, mandar a mensagem com o acesso da professora, as turmas que ela tem, aí eu tento ver se eu consigo
mais um reforço e os números dos chamados, tá? Então, aqui voltando. Essa é a visão quando a gente entra pelo computador. Quando entramos pelo celular ou tablet, a gente precisa ter um caminho um pouquinho diferente. Quando a gente entra na aula, aparece uma barra embaixo com conteúdo, lista e comentar. Nós vamos em lista e aí sim eu tenho esta informação de quem fez o quê pelos exercícios, tá? É uma pena, Miliane, né? Mas eu vou gravar tudo isso daqui, eu vou editar para deixar mais curto e para disponibilizar para eles também. Né? Queria que todo mundo tivesse, mas infelizmente a gente não pode tirar o professor. Então aqui a gente consegue acompanhar o que está sendo feito por cada estudante, mas isso é 1 a 1, tá? E aí vou avançar e depois eu volto, só para não perder a linha de raciocínio. Não, vai pular muita coisa. Mas eu tenho uma planilha que eu vou compartilhar com vocês, que é para poder fazer esse acompanhamento. Então, se o aluno está na aula 1, ele fez a aula 1, fez pela metade ou ainda falta, ou ele não fez. E aí você ter esse controle para saber quem está fazendo, aonde cada um está. Mas vai ser um pouquinho na unha, porque a plataforma em si não traz isso pronto para nós, traz somente a quantidade, tá? As respostas dos exercícios ficam salvas? Sim. Assim como eu falei, só na primeira tentativa é o que vai ficar salvo mostrando, mas toda vez que ele entrar, ele vai poder refazer. Isso os exercícios da trilha. Os simuladinhos, os simulados e os simuladões, né? Quando você faz, aparece o boletim. E esse boletim mostra que ele fez e mostra o resultado dele. Então, ele também salva, e toda vez que ele fizer esse simulado, esse simuladinho, vai criar um boletim novo de acordo com aquela tentativa. O professor de outros componentes gostaria de utilizar a plataforma. Como que ele acessa? Ele pede para um aluno, né, logar no computador que ele estiver projetando na tela, ali durante a aula, e ele vai ter a mesma visão que teria que se tivesse acesso na plataforma, tá? Como estudante, pode saber quais são as áreas que possuem mais dificuldade. Quando ele faz os simuladinhos ou os simuladões, ele vai ter o boletim dele. E é a partir dali que ele consegue saber aonde está a maior fragilidade, a dificuldade dele. Inclusive, em uma das aulas de Acelera, traz um plano cartesiano para poder analisar estes resultados. Então, é legal, para cada boletim, fazer aquele plano para conseguir ver aonde que ele precisa dedicar mais esforços. Simone, sobre o redação a gente não vai abordar muito, tá? Mas o BI, ele é o ponto de partida. É a partir dele que eu vou analisar e vou ver se aquilo está coerente ou não. Ele não é o fim, tá? Então, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais ampla dele. E aí, eu até gostaria de falar agora, mas a gente não vai ter tempo. Mas a gente vai ter um momento na semana que vem não, vai ter um momento, quero tentar ainda esse mês, para a gente, como aceleração, como salva, como que a gente pode olhar para esses dados e conseguir extrair uma informação mais próxima. Porque se a gente pegar um fato isolado, uma semana específica, um determinado dado, a gente pode acontecer de analisar uma coisa que não está acontecendo de fato, tá? Até mesmo para a relação das próprias inconsistências de dados que acontece com qualquer sistema, né? Mas lembra que ele não é o fim, ele é um ponto de partida. Então, se algo me chamou a atenção, será que é isso mesmo? E aí eu vou atrás. Se não for, e aí tem os caminhos necessários para poder organizar esses dados. Pode, Aline? Por favor. É assim, ó, só que eu fiquei uma dúvida agora. No BI eu consigo verificar, por exemplo, você vai falar do BI, no que eu consigo ver. Eu consigo ver o que o aluno fez, as porcentagens, do que ele acessou, do que ele fez, etc. e tal. Agora, no CMSP, eu não consigo visualizar nada, eu como coordenadora. Não, nem os professores. Nem os professores. A mesma situação. A mesma análise que você tem do que foi feito pelos estudantes é somente o BI, Tá. ou se o aluno mostra o que ele está fazendo. Por isso, essas telas aqui que eu mostrei. E aí eu vou compartilhar. Mostrar mesmo. Isso. Aí eu vou compartilhar com vocês uma ideia de controle para saber aonde cada um está.
Mas aí o assim, professor, olha, como se fosse um diário de classe, de uma entregas e coisa aí para pega. você falar com a SEDUC, seria importante, por exemplo, nós, como professores e coordenadores, nós precisaríamos ter acesso a isso. Seria muito mais fácil para a gente poder fazer um plano mais efetivo. Dá essa ideia para eles lá, se possível, por favor. A gente dá. Inclusive, em outros PECs também, a gente sempre acaba chorando um pouquinho para falar, pô, os coordenadores precisam para poder auxiliar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado da moeda que é, às vezes, se tem acesso, no meio de toda a dinâmica, às vezes o coordenador acaba fazendo, né? Para auxiliar o professor, ou às vezes não tem o professor tirou licença, e aí acaba puxando uma responsabilidade que não é dele. A gente tem esse outro lado que, às vezes, acaba acontecendo também. Então, sim, a gente sempre leva. Sexta-feira levar também, pode deixar que já anotei. Nem seria a gente, pelo menos um professor. Sim, tá? Mas esse painel para poder saber o que cada um está fazendo de fato, infelizmente a gente não tem. O Me Salva, ele falou, não tem essa parte mesmo, tá? Mas a gente consegue por um outro caminho, que é pela quantidade, e essa outra parte que é essa olhar com cada estudante, que é como se fosse um diário, né? O aluno mostrou o caderno, vou olhar, ver até onde que ele conseguiu fazer. Tá? Seria bom se fosse tudo automático, e a gente ia ganhar muito tempo, mas infelizmente o Me Salva não tem essa opção, tá? O BI atualiza semanalmente, Fabiana, mas a semana passada não estão lá os dados mesmo, tá? Parte de acessibilidade para que tem baixa visão. Nos dispositivos, né, para quem tem baixa visão, você tem a questão de acessibilidade. Tá? Então, no tablet, que aí é possível aumentar a letra e conseguir uma letra maior. E tem a função de você tocar e ele ler aquela palavra para quem é baixa visão. Né? Quem tem cegueira aí vai precisar de um professor ledor para conseguir acompanhar. Mas os dispositivos têm esses caminhos, tá? Vamos lá. Seguir, que já são 11h20 e eu preciso terminar. Mas espero que vocês estejam gostando também. Eu estou gostando. Que a gente já foi. Professores e estudantes estão com problemas de acesso. É o portal de atendimento. Mas, especificamente este mês, a gente vai ter um caminho diferente, tá? Não, mas teve problema de acesso? Primeira coisa, antes do portal de atendimento, tá? Acessar o FAQ que a SEDUC disponibilizou de orientações de problemas. Está no grupo, está no nosso OneDrive, que está na descrição do grupo, na pasta suporte, tá? Então lá eu tenho uma série de problemas e como que eu resolvo cada um deles. Costuma dar certo, mas não é 100%. Esse que não é 100%, isso que fugir da regra, que não está lá, ou que você fez todos os procedimentos e não deu certo, aí sim abrir o portal de atendimento. Né? Se abrir o portal de atendimento, passou 2, 3 dias, passou a semana e não funcionou, ainda continua com este problema, aí, professores, aciona a coordenação, informa o número do chamado, né? E pede para a coordenação mandar este chamado, essa mensagem para mim, tá? E aí eu pego isso e transmito diretamente para a equipe da SEDUC. Mas para eu conseguir fazer isso, esse caminho, as ações do FAQ precisam ter sido feitas, tá? Porque senão a orientação que eu vou receber fala para fazer os passos do FAQ. E se não foi feito, ou se foi feito e não se sabe, eu preciso dar essa devolutiva logo de bate pronto para eles verem que não, já foi feito, na verdade o problema é outro, não sei qual é, então vocês que a gente precisa se alinhar neste ponto. Mas a gente precisa deste combinado antes, tá? Relação entre planos de estudos e aceleração. A trilha de aceleração é o componente, as atividades previstas no componente. O plano de estudos são os exercícios que a plataforma disponibiliza de acordo com a agenda e organização que o estudante coloca, que ele tem disponível para poder estudar, tá? O que é feito na trilha e nos planos de estudos, em tudo na plataforma, praticamente, tudo é computado no BI, com exceção do simuladão. Mas tudo que é feito de exercício, não é nem vídeo, de exercício, é computado no BI. O que pode ser, deixa eu ver quem foi que falou. Miriam, o que pode ser um dos pontos que aconteceu com o estudante. Quando ele acessa, ele faz um pouco da trilha e faz os planos de estudos. E aí, por isso que pode dar um número grande.
Pode ser que seja outro problema também, mas este é uma das principais causas. Tá? Então, aqui tem um link que vai direto para a pasta de suporte do FAQ. Simuladão, não. Eu vou falar. Essa dúvida dela, não entendi direito, é porque aparece uma porcentagem muito acima lá? E é normal. Não, é porque assim, é por causa do plano, né? Se ele tem 85 questões no plano de estudo e ele fez 100 e poucas questões, vai dar mais de 100%. Isso, Okay? e aonde, isso mesmo. E onde que estão essas questões a mais? São a trilha, e se ele for fazer o plano de estudos, automaticamente vai ser mais do que o previsto. Isso é positivo. É positivo. Está mostrando que ele está se engajando. Então, quanto maior, mais de 100% é positivo. Ali não é o limite. Né? Ali é, vamos dizer assim, o que a gente espera que ele faça. Se ele está fazendo a mais, ótimo. Tá? Só volta o slide anterior para mim um minutinho, só para pegar um negócio lá que eu não anotei. Tá? Problemas de conexão. É importante a escola fazer esse levantamento, esse relatório, informar o NIT, tá? Se não houver professor atribuído, passa para mim essa informação, eu estou sem esse profissional, não tenho esse professor, mas as aulas ainda podem acontecer, então quem for eventuar nestas aulas, pede para eles acessarem, porque os alunos têm acesso e conseguem minimamente seguir ali as atividades. Se foi atribuído recentemente, esse professor está sem acesso, espera aí um período de uma semana. Se mesmo assim não conseguiu acesso, abre o portal de atendimento para eles evidenciarem. Se ainda assim não resolver, aí vocês podem me acionar. Tudo bem? Lembrando, a ementa e o escopo sequência estão lá no nosso Drive. Também é possível acessar através do repositório do Centro de Mídias, na aba Materiais Pedagógicos, ementa e escopo sequência. Eu tenho lá o escopo sequência do primeiro e segundo bimestre e também tenho as ementas. Então, se precisarem desses documentos oficiais, esse é o caminho para poder acessá-los. Então, lembrando o escopo sequência, que traz o que vai ser trabalhado e a temática em cada aula. Acredito que todos já se familiarizaram. E aí a gente vai abordar um pouquinho da relação da expansão que a Simone trouxe também. A trilha foi desenhada levando em consideração que não é possível terminar tudo em uma aula. Então, eu vou ter aulas que eu vou ter mais exercícios, outras aulas que eu vou ter menos exercícios. É importante a gente tentar sempre começar e terminar na mesma aula. Caso não seja possível, o estudante pode terminar em casa, se possível. Se não, o professor, de acordo com o seu calendário, com a sua organização, disponibilizar um tempo na aula seguinte para eles conseguirem terminar essas atividades, que não é nada de novidade para a gente. As trilhas do noturno e do diurno, elas são diferentes até a 7ª aula, por conta da grade horária. No diurno eu tenho 3, no noturno eu tenho 2 aulas, não tem como eu ter a mesma quantidade de exercícios, tá? Então, alguns conteúdos do noturno e do diurno são diferentes mesmo por conta disso, tá? Se eles fizerem a trilha toda, teve um lá que está muito engajado, fez todos os exercícios da trilha, ele vai ficar sem fazer nada? Claro que não. Oriente ele a fazer, então, os planos de estudos, né? Mas tentem ver para todo mundo ir caminhando junto, né? Se tiver alguém que está muito engajado, fala para ele fazer o plano de estudos. E aí, porque aí vocês conseguem abordar e trazer um foco para as atividades que estão previstas no próprio material digital. Então, tem essa articulação entre o material digital e a trilha de aceleração. Eu tenho aulas que é específico do material digital, principalmente as primeiras, outras que eu vou trabalhar com as duas, com os dois materiais, e outros que é somente a trilha. Então, é legal o professor se antecipar, se apropriar, fazer o seu cronograma, para ele conseguir potencializar isso da melhor forma. Possibilidade de trabalho. Para o diurno, né? Eu posso projetar lá, e eu passo todos os vídeos e depois eu deixo um tempo para eles fazerem os exercícios e tirando dúvidas. Isso é uma estratégia. Outra, eu passo o vídeo e deixo um momento para ele fazer o exercício, passo o vídeo seguinte, ou seja, vou fazendo isso aos poucos, e aí conforme vão surgindo as dúvidas, eu vou tirando e vou para o próximo tema com todos juntos. Tem o que é o mais comum, que eu fiz uma enquetezinha bem rápida lá no nosso grupo, que foi o que mais apareceu, que é o modelo autodirigido. O professor dá a comanda e aí cada estudante assiste o vídeo e faz os exercícios na aula. É uma estratégia. Eu, particularmente, Lucas, como professor, não gosto muito,
de deixar assim tão solto, vai fazendo aí. Eu gosto de ir fazendo juntos. Eu, se tivesse o componente atribuído, o que eu iria fazer, né? E aí uma prática minha. Projetaria o vídeo, falaria para todo mundo fazer esse exercício, a gente conversaria, ia para o próximo, então a gente ia caminhar sempre juntos. E aí, quando eles estivessem fazendo, eu ia passando de mesa em mesa para ver quem está fazendo, quem não está, quais são as dúvidas, se tem problema de acesso. Então, eu ia aos poucos, não deixaria eles fazendo sozinhos, tá? Mas é uma estratégia, aí vai do perfil de cada profissional. Para o noturno, a gente tem as mesmas estratégias, né? A gente tem um modelo de transmissão via o CMSP, ou seja, o professor transmite o vídeo de forma síncrona ou assíncrona e orienta a realização no CMSP, e aí os estudantes vão fazendo os exercícios sozinhos. Modelo de aula presencial no contraturno. Se a escola foi organizada para disponibilizar um momento para eles virem no contraturno, aí eu vou ter todas as dinâmicas do diurno para poder fazer, eles vão estar lá na sala. Tem algumas escolas no estado que optaram por trazer esses estudantes para a escola no contraturno. Eu tenho espaço, o profissional está lá, eu consigo. Mas não é a realidade de muitas escolas. Muitos estudantes estão no turno porque trabalham, então não tem como faltar no trabalho. Algumas escolas, eles entram uma aula mais cedo. Em vez de entrar às 7, entram às 6 e pouquinho. Então, aí vai da dinâmica de cada escola. E o modelo autodirigido, que é a mesma ideia. O professor dá o comando e eles vão fazendo e nos momentos presenciais, à distância, o professor vai acionando esses alunos para poder fazer e orientar. Então, essas são algumas, e aí já voltando, Simone, algumas estratégias que a Seduc, como Seduc, trouxeram para nós como alternativas. Nós, PECs, também estamos estudando algumas estratégias, algumas ferramentas para a gente conseguir potencializar, porque isso é uma dificuldade do Estado, não é só de São Bernardo, né? Então, como que a gente consegue potencializar essas aulas para que elas aconteçam? Né? Não seja só um número lá para uma carga horária que, na verdade, não foi trabalhada. A gente quer trazer sentido para ela, sim, quer que ela aconteça, sim, mas com qualidade, tá? E aí, eu acho que numa próxima conversa nossa, a gente pode trazer algumas experiências positivas e não tão positivas, mas eu acho que não temos negativas, porque tudo vai somar para o aprendizado, para a gente ver o melhor caminho que a gente pode ter. E às vezes o meu melhor caminho que está dando certo comigo não vai dar certo na minha escola, porque a minha realidade é outra. Mas pode me ajudar a achar uma alternativa com mais qualidade, tá? Tudo bem, pessoal? Estamos indo para o fim. Alguma dúvida até o momento? Não? Então, avaliação. Como que a gente atribui nota nesse componente, tá? Formato de nota, de 0 a 10. Não é engajamento, tá? Qual critério a gente vai precisar seguir? E aí, eu fiz um pedido para lá, para a gente conseguir ter uma quantidade de pontos, assim, que seja a critério do professor, não ser somente da plataforma. Foi positivo, conseguimos, né? Mas como que a gente vai mensurar essa nota da plataforma? A partir das aulas dadas pelo docente. Então, eu tenho uma quantidade de exercícios para serem feitas no bimestre. Tudo bem? Isso é o que vai estar mostrando no BI, é isso que a gente vai trabalhar e esse é o nosso foco, sim. Mas para nota, eu não vou pegar a quantidade de exercícios do bimestre, eu vou pegar até onde eu fui. Se eu tenho 20 aulas previstas na plataforma e eu conseguir chegar até a 18ª, a quantidade de exercícios é até a 18ª. Porque senão, os alunos nunca vão conseguir uma nota adequada. Então, eu vou avaliar pelo que eu consegui trabalhar com eles em sala. Então, é o que eu trabalhei, a quantidade de exercícios da plataforma que eu trabalhei, que eu propus para a turma, não o que está previsto para o bimestre, tá? Como assim? Aqui, ó. Caso 1. Eu tenho exercícios previstos até a aula 22, 144 exercícios. E aí o João, ele fez 144 no final do bimestre. Ou seja, ele fez 100% dos exercícios previstos lá na trilha aceleração. Coloquei aí como uma ideia que a plataforma vale 6 pontos, tá? Então, ele vai ter 100% disso, 6 pontos na média. Os outros 4 fica a critério do professor. O engajamento num trabalho, numa atividade em parceria com outro professor, avaliação
das atividades feitas em sala, pesquisa, e aí os instrumentos de avaliação que vocês acharem necessário para incentivar esse estudante e trazer aí um retorno, né, do que está sendo trabalhado em sala. Essa é uma forma aqui. Caso 2. Exercícios previstos até a aula 22, 144. Só que o Lucas realizou somente 97. Isso equivale a 67,36% do que estava previsto, das 144. Quando a gente transforma isso em nota, 4 pontos. Então, para ele ficar com uma nota azul, ele vai precisar de um pontinho aí daqueles, pelo menos um daqueles 4 previstos aí para a organização do professor. Então, de acordo com o que foi trabalhado em sala, eu vou transformar isso em uma porcentagem e fazer esse cálculo para chegar até 6 pontos da parte da plataforma. Como eu também não sou de exatas e eu tenho dificuldade com cálculo, na planilha que eu vou disponibilizar para vocês, eu fiz uma fórmula para facilitar e já trazer esse quantitativo de notas. Como o BI ele já traz essa informação de quantidade de exercícios que cada aluno fez, a gente consegue exportar do Excel do BI, copiar tudo e colar lá na plataforma sem eu precisar editar um por um. Então, assim, fica mais prático para eu conseguir ter essa nota da plataforma. Os outros 4 pontos, e aí fica a critério de vocês, tá? De acordo com o que vocês querem, de que vocês querem trabalhar em sala, o que vocês acharem necessário, a estratégia que vocês acham necessária para avaliar esse estudante. Importante, o número de acertos não pode ser levado em consideração para fechar a nota dentro desses 6 pontos, tá? Porque os exercícios, eles são de nível vestibular, ou seja, eles são muito mais difíceis do que do que eles vão ter que aprender no ensino médio, isso é fato. É legal olhar essa quantidade de acertos, ver se está num crescente, sim, mas não para compor nota, tá? Porque o nosso objetivo é que ele exercite. Se ele está acertando, isso é positivo, é um resultado positivo, mas não o suficiente para ele conseguir uma menção a partir disso, pensando só na nota da plataforma, tá? Se você fez uma avaliação e que você, é lógico que a gente vai considerar o certo e errado, mas os exercícios da plataforma, esses 6 pontos, é a parte do engajamento, é o ele fazer o exercício. Se, por exemplo, igual o caso que a Miriam citou, que ela acha que, na verdade, o aluno não está fazendo, mas apareceu lá no BI. Ele está fazendo muito mais do que o previsto. Então, ele está 300%. O máximo vai ser 6. Então, ele está muito além, mas o peso da plataforma são 6 pontos na hora da média. Essa parte ficou clara, pessoal? Tem até um quadrinho aqui, ó. A Maria tem os 144 exercícios previstos, foi até onde aquele professor chegou, fez 100 exercícios e equivale a 69% dos 6 pontos. Aí eu faço o cálculo para ver, conseguir isso num número para fechar a nota. O Caio, ele só fez 80 do que estava previsto, equivale a 56%. Então, eu faço o cálculo para saber quanto que equivale 56% de 6 pontos. E aqui está a planilha. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Mostrar o que está sendo trabalhado lá. Um momentinho. Aqui. Então, aqui embaixo, aí vocês vão também olhar depois, vocês podem brincar com ela. Aceito sugestões para melhorá-la também, tá? Por favor. Então, eu tenho aqui 2 abas que foi informada pela SEDUC, que é o quê? O quantitativo somatório de exercícios aula a aula. Então, eu tenho a quantidade de vídeos descritos para cada aula, tanto para o diurno quanto para o noturno. Quantidade de questões adicionais de tarefas de casa e a quantidade de questões planejadas. Tudo isso é o que está só na trilha, tá? Só da trilha aceleração. E aqui não é, por exemplo, esse aqui é a aula 6. Eu tenho 16 exercícios na aula 6. Mas na aula 7, eu tenho outros 16? Não, é uma somatória. Então, até a aula 7, eu tenho 16 previstos. Até a aula 8, eu tenho 25 exercícios previstos, tá? Não é 1 para 1. E aí, se eu cheguei até a aula 22, ó, eu tenho 142 exercícios previstos.
Então, se eu cheguei até a 22, essa vai ser o meu limite para poder calcular os 6 pontos. Eu consegui chegar até a aula 25. Na aula 25 são 198 exercícios. Eu tive um monte de problema, eu peguei a aula depois, eu só consegui chegar até a aula 18. Foram 112 exercícios. Essa vai ser a minha régua na hora de calcular a nota da plataforma. Isso eu tenho tanto para o diurno quanto para o noturno, a mesma estratégia. Eu vou ter aqui a aba de controle. Aqui eu vou colocar a minha lista nominal dos estudantes. Vou deixar um pouquinho maior. Então, aqui eu vou colocar o nome, que eu posso pegar tanto do BI quanto da sede. Eu colo aqui. Trouxe a relação de número, mas eu nunca gostei de usar número. Mas pelo menos a quantidade aqui para facilitar. E aqui, na semana, tenho separado as aulas. Que aí eu vou conseguir informar se está concluído, ou seja, ele fez todos os exercícios e vídeos daquela aula, se está em andamento, se está pela metade, ou se ele ainda não fez. E aí eu peço para ele mostrar e a gente vai ticando, vai colocando essa relação para ver até onde cada um está chegando. A parte do Lu, diário. Oi, Mona Lisa, pode falar. meus alunos vão ficar todos com vermelha? Porque a segunda semana de aula com eles não tinham nem conhecido a plataforma. Então, eles foram conhecer na semana passada e Tá. hoje que eles praticamente estamos na terceira aula. Tudo bem. Não vou ficar com vermelha de modo algum, tá? O que você pode fazer? Vai seguindo, mas tenta priorizar chegar pelo menos na aula 6, porque é onde eu tenho os primeiros 16 exercícios, tá? Como amanhã eu tenho 2 aulas com eles, então eu já vou dar uma adiantada no conteúdo. Tá? Porque os outros exercícios são do material digital que aparecem, né? Então, é acessar o guia do estudante, então não tem o exercício da plataforma, tá? Tá. Então, aqui pode ser um caminho. Outro caminho, coloca para eles fazerem algumas coisas em casa, para você ganhar tempo. É legal deixar um momento. É um noturno que você tem? Não, é Não? de manhã, é o diurno. Tá. Então, é legal talvez pedir aí um apoio deles para eles fazerem algumas coisas em casa para você conseguir caminhar um pouco. A ideia não é pular, né? Mas pelo menos conseguir chegar, Tá, e tá? eles gostaram muito da plataforma, acharam, eles Que já bom. conheciam a plataforma, só que na modalidade paga, né? Então Sim. agora eles adoraram. E é Sim. caro, hein? É. É Uhum. caro. Inclusive, isso pode ser um argumento, viu, professores? Pega lá o valor da mensalidade, joga vezes o ano para ver o quanto eles estão economizando. Pode ser um argumento para a família. Então, aquele estudante que não está se engajando de modo algum, chama a família, ó, o que está sendo disponibilizado para ele, ó, o valor. Mostra em relação financeira mesmo para a família. É um argumento muito forte para poder a gente ter o apoio também da família. A gente sabe que às vezes a família é delicado, mas alguns acabam dando certo, tá? Então, aqui na parte do controle é onde você vai fazer esse trabalho de ver até onde cada um está chegando. Eu configurei para a parte da nota, o nome dos estudantes vira automático. Então, quando você colocar aqui no controle o nome do estudante, automaticamente vai vir para cá. E aqui é onde a gente vai colocar o exercício, a quantidade de exercícios que o aluno fez. E aqui em cima, quantidade de exercícios realizados pela turma, o máximo, que é até onde você chegou com eles. E aí, automaticamente, eles vão ser calculados. Então, foram 204 exercícios neste exemplo, que está como somente leitura aqui. Na hora que vocês baixarem, vocês vão conseguir mexer. Se colocar aqui 204, a nota aqui final vai ser 6. Se ele fez 102, a nota aqui vai ser 3. Então, ele já vai calcular para você automaticamente. E aqui na frente eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços para as atividades para compor os 4 pontos de vocês. E aí o peso vocês decidem, tá? É legal aí pensar numa variedade, uma quantidade, acho que adequada, são pelo menos 3 notas, eu acho que é o ideal. E aí, fiz o seminário, fiz a pesquisa, fiz o trabalho, vou fazer a ação até o dia 10 de maio, mas quem está à frente são as terceiras séries, vou analisar o engajamento deles nessa ação, ou aqui essa parte da nota para poder compor. E aqui, eu coloquei para colocar nota de 0 a 10, e aí ele vai fazer o mesmo cálculo, né? A partir do peso que você colocar aqui, ele vai calcular de 0 a 10 quanto que vale aquela atividade, e o quanto aquele aluno tirou e vai somar aqui no final para você. Na sede, você vai pegar só esse dado daqui
para poder fechar a nota. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim, Gorete. Vou colocar aqui vou disponibilizar esse material. Assim que a gente terminar aqui a nossa formação, vou fazer alguns ajustes. Até sexta-feira eu mando, porque tá bem corrida aqui no núcleo. Mas até sexta-feira eu mando esse material com todos os links para vocês mexerem. E essa planilha eu já vou colocar lá no OneDrive, tá? Tá no grupo de aceleração lá na descrição, tá? E aí eu tenho a mesma coisa para o noturno, o controle também para os estudantes, tá? Sobre a planilha aqui, é a ferramenta que eu consegui pensar para tentar auxiliar neste ponto que, infelizmente, o Missalva não tem de acompanhamento das atividades, né? Se vocês estiverem mexendo e falar assim, ó, seria legal se tivesse tal coisa, tal informação, ou tá demais, tem muita informação, precisaria dar uma limpada, estou super aberto para ter esse feedback, porque eu estou pensando num momento, vamos dizer assim, de fora, porque eu não estou na sala. Então, estou pensando, tentando deixar o mais contextualizado possível, mas quem vai utilizar mesmo são vocês. Então, se por acaso tiver mais dificultando que e ajudando, me dá esse feedback para a gente reorganizar esse documento. Como geralmente tem mais de uma turma de terceira série, vocês podem duplicar as abas aqui embaixo, ou, que eu acho mais prático, criar um arquivo para cada turma. Então, eu vou ter um arquivo desse da terceira série A, um arquivo desse da terceira série B. Porque aí você não vai precisar mexer com as fórmulas. Você só vai mudar o nome, aí coloca os estudantes e tá tudo certo. Esse eu acho que é o mais prático. Aline, você está na comunidade do núcleo? Acredito que sim, não sei. Mas se você estiver na comunidade do núcleo, na descrição, você consegue entrar no grupo de Acelera, tá? Ele é aberto. Bom dia, Cassiane. Mesma coisa, pode entrar direto pela comunidade do núcleo, tá? Como tá na cabeça, tá aí o link, tá? Pessoal, vou precisar dar uma acelerada, porque já são 11h47. Como eu falei para vocês, eu acho que eu gosto de falar bastante. Pontos de atuação das escolas. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E... Tá. Então, o que é importante? Analisar os resultados diagnósticos e planos de expectativas. Coloquei em breve, porque eu ainda estou finalizando. Assim que eu finalizar, vou compartilhar com vocês. Para vocês, professores, se apropriarem, entender qual que é a nossa dinâmica como diretoria. Nada impede de vocês fazerem essa sondagem com a escola de vocês também, para entender quem é este estudante da terceira série. E aí é importante compartilhar este resultado, discutir com o grupo, porque se a nossa ideia é fazer com que essa temática seja comum na escola, é importante que todos comprem, né, essa ideia também. Como transformar essa temática em um assunto comum na comunidade escolar? E aí eu digo comunidade, professores, auxiliares da limpeza, da merenda, nas escolas que tem o segurança, a gestão, a família, todo mundo ali. A gente cercar o estudante desse assunto, para todo lugar que ele olhar, ele saber que é importante, é um caminho que pode garantir um sucesso, né? Não dá para ser determinista, mas ingressar no ensino superior abre caminhos, abre oportunidades, abre possibilidades. Alinhamentos entre professor de aceleração e projeto de vida. E aí o recado, coordenadores, se possível, tentem ver alguns momentos para essa relação possa acontecer, né? Essa conversa possa acontecer, né? Não dá para ser sempre, a gente sabe, mas tentar dispor de alguns momentos nos ATPCs, falar assim, ó, vai ter uma ação lá, vocês querem um momento ali para conversar, sei lá, uma meia hora, uma aula do ATPC aqui para isso. Então, tenta ver se consegue articular esses diálogos, tá? Criar momentos de troca entre os professores de aceleração, ou seja, o Walklet lá que a gente tem é um espaço para isso. Então, coloca lá as práticas, né? A gente vai começar a ter um pouco mais de plantões online para ter essa troca, essa conversa. Organizar os materiais de estudo coletivo, que é o que está no OneDrive, na playlist, que isso aí é mais eu que faço, mas preciso de material tal, estou com muita dificuldade, fala comigo, eu vejo se eu consigo montar e disponibilizo para os outros. Eu tenho uma listinha de vídeos para poder fazer, só não consegui fazer essa semana. Socializar os casos de sucesso na escola. Então, além dos alunos, falar, olha lá, você viu que o fulano entrou na universidade?
Aí você joga essa ideia e sai, deixa o pessoal conversar. Então, é ser assim a pessoa que vai contagiar este sonho na escola, para fazer com que todos ali, a maior quantidade possível de alunos ingressem no ensino superior. As ações, é legal. Ter um calendário de inscrições, um calendário de vestibular na escola. A Larissa, que é responsável na Seduc pelo Me Salva, falou que eles estão articulando para colocar na página inicial do Me Salva o calendário com as principais inscrições dos principais vestibulares, né? Mas eu acho legal a escola ter um desse também. Pode ser feito até na aula do professor de aceleração, como um trabalho, pode ser uma das atividades. O aluno tendo caderno, os vestibulares que ele vai fazer e as datas. Aí já é um trabalhinho que pode compor a nota desse estudante. A criação do mural de universitários, colocar lá a fotinho da pessoa que passou na universidade pública, que está na faculdade, trazer esses alunos para dentro da escola. E por onde que a gente acessa a quantidade? Pelo painel de escola total. Tenho ali, só uma coisa, às vezes está 2023. Lembrem-se de colocar 2024, acessar o botão do Me Salva, e lá eu vou ter ali a análise do que foi feito para cada turma, tá? Dica, se você apertar o Ctrl, você vai abrir a semana, apertar o Ctrl e você for clicando, você consegue selecionar mais de uma semana. Então você consegue analisar um período maior de uma semana, tá? Mas isso a gente vai abordar mais para frente, tá? Em outro momento a gente vai falar só de BI. Não quis falar neste momento porque estamos com o professor de projeto de vida, com os coordenadores, né? Então, e é muito assunto para a gente abordar, a gente não ia conseguir falar. O que vai ser computado? Os exercícios realizados pelos estudantes e o acesso, tá? Eu tenho essas duas informações no BI. Todos os exercícios na plataforma são computados no BI, por isso que vai acontecer de dar mais de 100% para alguns estudantes. Só não é contabilizado o simuladão para o índice, mas eu consigo ter este dado e saber quem está fazendo e quantos exercícios fizeram, mas ele não entra para o índice do Me Salva. Ele contabiliza como método os exercícios da trilha aceleração, e há uma diferença de quantidade da trilha noturna para a trilha diurna. Isso é automático, o próprio BI faz. O BI ele não entra para o Super BI. Não sei se é de conhecimento dos professores, mas o Super BI é um índice que gera de todas as plataformas que traz um indicador para a escola. O Me Salva ele não entra para esse cálculo, porque ele fica desproporcional. Enquanto que as outras plataformas eu tenho toda a escola e todas as turmas para administrar, em algumas escolas a terceira série são 2 turmas. Então, se eu colocar peso meio para ela, eu estou atribuindo um peso muito desproporcional em comparação com as outras. Então, ele não entra para esse cálculo, mas ele tem o painel dele para a gente analisar e avaliar. Simulados, simuladões. Estes que não entram para a contagem do índice do BI, mas ele é mostrado lá, quem fez é contabilizado, só não entra para o índice. Temos já as datas dos 3 grandes simulados, dia 5 a 12 de maio, de 14 a 21 e dia 29 a 6 de outubro, tá? Este simulado é legal porque ele traz uma nota calculada semelhantemente à do Enem. Então, o desempenho do estudante nesse simulado vai trazer uma nota aproximada do que se fosse de fato no Enem. Só que ele é um mini Enem, ou seja, ele tem 45 perguntas, são 180 questões, são 2 provas, ou seja, não dá para fazer na sala. Não dá. Então, por isso que ele não é obrigatório. Mas é legal que ele faça. Então, aqueles estudantes que estão engajados, é orientá-los para fazer em um outro momento, porque na sala não tem como. Para eu fazer 45, fazer toda essa daí, eu vou precisar de 5 horas. E na dinâmica que a gente tem na escola, é muito difícil a gente ter 5 horas para fazer uma única atividade. Então, é orientá-los a fazer extra classe mesmo. Se a escola quiser criar um momento para isso, para trazer, para fazer, no contraturno, aí fica na dinâmica da escola, o que vocês combinarem. Mas o simuladão, ele não é obrigatório por conta disso. Ele exige muito tempo que, infelizmente, a gente não tem, tá? Mas é legal incentivá-los a fazer, porque ali é como se fosse uma prova de fato, né? Ó, se fosse hoje o Enem, como que você sairia? E a partir desses resultados, a gente trazer algumas ações mais assertivas para melhorar o desempenho desse estudante, tá?
Então, a nota do simulado, ele usa a nota TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é a mesma estratégia utilizada para compor a nota do Enem. E aí tem uma descriçãozinha que não vou ler para não se estendermos mais. Problemas, vamos encontrar. Primeira coisa, acessar o FAQ, ver se o seu problema de acesso está lá descrito e o que fazer. Fez, não deu certo? Portal de atendimento. Coloca print, coloca os nome dos estudantes e turma, e que escola, o que está acontecendo, coloca vídeo, coloca todas as informações possíveis. O que é importante ter nesse atendimento? Como que você chegou? Então, você está acessando por onde? Então, talvez o vídeo seja até melhor. Por onde que esse estudante ou esse professor entrou, onde ele clicou, fazer um descritivo. Que erro que apareceu, print da tela desse erro, né? O que você não está conseguindo fazer na plataforma que sabe que é para ser feito? Não estou conseguindo acessar a aula 3. Por que a aula 3 não está entrando? Eu vou lá e faço esse atendimento. E o link, né? Se você apertar no teclado a tela print screen, ele vai tirar uma foto da tela, já vai aparecer hora, já vai aparecer data, fica mais prático. Esse é o padrão normal. O que nós vamos fazer somente este mês? Para a gente ver se a gente resolve esses problemas de acesso, né? A Seduc mandou para nós, para compartilharmos com vocês, um formulário que mesmo se o portal de atendimento não tiver funcionando, não conseguiu nenhuma resposta, não funcionou, professores, aciona a coordenação, tá? E aí é legal a coordenação fazer junto, tá? E depois você só me passa, a gente mandou lá pro formulário, só para eu ter uma noção do que tá indo. E aí mandar isso que vai direto pro time do Me Salva, né? Com a equipe da Seduc. Então vai direto para eles verem aonde é a causa raiz do problema. Então eles vão fazer esta ação pontual este mês, tá? Mas não é o padrão. O padrão é portal de atendimento. Só do Me Salva que isso está acontecendo, a gente vai tentar solucionar aí alguns problemas de acesso que estão sendo estruturais, tá? Em relação a isso, todo mundo entendeu? Sim? Tá. Recados Sim. finais. Ufa. Tá? Acessem a revista lá do Núcleo. Essa semana vai sair a 16ª, tá bem legal, tem bastante ações das escolas. Tem o canal no YouTube, a playlist do Me Salva, que os professores podem usar, os alunos podem acessar, tem uma série de vídeos. Esse mês eu vou colocar mais alguns. O grupo de aceleração do WhatsApp, que está na comunidade do Núcleo. Temos o OneDrive com os materiais de apoio. E temos o Walklet para divulgar as boas práticas. As boas práticas do Walklet também podem ir para a revista, tá? Então, se colocar em um dos dois, como eu sou uma das pessoas que articula a revista, então eu consigo pegar essas informações independente de onde for. Não precisa colocar duas vezes. Se colocar duas vezes, facilita, mas não precisa, tá? Então, a revista é um caminho legal para poder mostrar o que está dando certo, as ações de engajamento que aconteceram, a gente pode colocar todas na revista e também compartilhar lá no Walklet. Chegamos na parte final. Alguém gostaria de trazer alguma dúvida? Críticas, sugestões, elogios? Se ajudou? Se piorou? Ficou mais difícil? Deixa eu ver aqui. Bom, entendo que tá tudo tranquilo. Ajudou bastante, Lucas. Ufa, alguém falou ufa. Obrigado. Só elogios. Muito obrigado, Denise. Obrigado, Adriana. Obrigado, Paulo. Então, fico à disposição, né? A gente tem um momento agora de dúvida, sim, mas não se prendam a este momento. Podem me acionar, pode chamar. Às vezes eu demoro um pouco para responder, me perdoem. Até o povo da minha família eu demoro, tá? Mas eu não deixo de responder ninguém, tá? Pode mandar lá no WhatsApp, todo mundo tem meu contato, tá? Vou colocar no chat a lista de presença e a avaliação, tá? A avaliação ela vai ser nominal, tá? Mas isso não significa que eu vou ficar olhando o que você respondeu, tá? Não tem esse objetivo, não quero. Só vai ser nominal porque eu preciso da lista de presença e para não fazer dois formulários eu fiz tudo num só, tá? Então podem ser sinceros, podem ser francos. Se falar que ficou ruim, tudo bem, vai cair algumas lágrimas, eu vou tentar melhorar. E deixa eu colocar aqui.
É que deixa eu tirar aqui, que depois eu volto. Vou colocar aqui no chat para vocês. Por favor, todos respondam, tá? Principalmente coordenadores, não deixem de responder, por favor, tá? Professores, respondam também. Vai ser muito legal eu ter essa contagem. Vamos dizer assim, eu sou das artes, mas eu gosto de uma tabela e eu gosto de um gráfico demais. Então, eu gostaria muito de saber quantidade de professores de aceleração que assistiram, coordenadores, professores de projeto de vida, tá? Vou colocar este link também lá no grupo, tá? Para poder facilitar. E o do formulário também. E para finalizar, acho que uma mensagem aqui para a gente dar Bora acelerar, Simone. Eu também estou preocupado com algumas coisas, mas eu estou ansioso, mas bora. Não pode é parar. Uma frase do Nelson Mandela, né? Que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, Freire também já diz algo do tipo, né? Se a educação ela pode não mudar tudo, mas o mundo não muda sem ela, né? Algo mais ou menos assim. Então, é a ferramenta que a gente tem para poder dar uma oportunidade, possibilitar para os nossos alunos. Eu tenho certeza aqui que não temos nenhum professor aqui, pelo menos não daqui, que não gostaria de ofertar o maior número de possibilidades para esse aluno conseguir prosseguir com a sua vida com sucesso. É tão gostoso quando a gente ouve, olha, professor, obrigado, ó, você falou lá, olha, é verdade. Não no sentido de ego, né? Mas saber que a gente ajudou, né? E sei que todo mundo está trabalhando com esse mesmo objetivo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Desculpa aí que passei um minutinho. Tchau, tchau. Bom trabalho e bom descanso aí.